Bom, pessoal, vamos fazer mais uma questão sobre física envolvendo trabalho. Trabalho da força de atrito, uma questão que caiu na FAMEC, Faculdade de Medicina de Catanduva, São Paulo, estado de São Paulo. Um móvel de 100 kg encontra-se em uma superfície horizontal, na qual o coeficiente de atrito entre o móvel e a superfície é 0,5. Aplica-se a ele uma força de 250 N, que forma um ângulo de 37 graus com o deslocamento. O trabalho realizado pela força de atrito em um percurso de 10 metros foi em módulo de dado aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, 137 e o cosseno de 37, respectivamente. Ó, pessoal, é o seguinte, essa questão aqui, temos que atentar ao seguinte. Vamos observar as forças que estão sendo aplicadas aqui. Solução. Observando o seguinte. Tá lá, pessoal. O bloco lá, sendo puxado. A força, existe uma força, né? Subindo assim, ó, oblíquo. A distância para cá, tem 10 metros, D, aqui é o F. Tem a força normal, né? Que ela não está subindo nem está descendo, a normal acima. Aqui é o peso, a força peso, né? Para baixo. A força de atrito, a bendita força de atrito, ela é o contrário, pessoal, ela é do contra. Força de atrito, que ela faz o que? Ela emperra o negócio. Observe o seguinte, aqui há um ângulo de 37 graus, olha só. Aqui seria, eu vou reescrever isso aqui, ó. Isso aqui seria o que? 37 graus, 37 graus. É isso aqui, pessoal. Vou reescrever essas forças aqui, ó. Uma diagonal, uma força aqui. Aqui pode ser chamado de componente Fx, né? F de x. E aqui é a componente F de y. Componentes F de x, F de y. Está aqui esse sistema que eu coloquei aqui para não ficar confuso aqui. E aqui está formando um ângulo de 37 graus. Imaginemos que seja aproximadamente aqui, certo? Pronto. O que nós sabemos é o quê? Que trabalho, pessoal. Trabalho de uma força. Vou colocar aqui. Trabalho da força de atrito, FET. É quem? Essa força FET, força de atrito, vezes a distância, vezes o cosseno. Olha só, pessoal, o problema está aqui, ó. O cosseno de 180 graus e não de 37. Professor, e o que é que eu faço com isso aqui? Bom, essa é onde está a jogada. Você precisa entender o seguinte: às vezes colocam vários dados, mas você não vai utilizar todos os dados. Por que 180? Porque ele está no sentido, olha só, a força está para um sentido, para um lado, e o deslocamento está para o outro. Então, forma um ângulo, olha o ângulo que forma. Forma esse ângulo aqui, ó, de 180 graus, certo? Vou escrever aqui com azul. Forma esse ângulo aqui, ó, daqui, olha só, para cá, 180 graus. Por quê? Porque onde está a distância, o sentido desse deslocamento aqui está sendo para cá, e a força de atrito está sendo contrária, certo? E ele está deslocando na rampa. A força, essa força aqui, eu não estou considerando ela agora, eu estou considerando o deslocamento. Então vocês consideram o deslocamento e a força que está sendo contrária, que é a força de atrito. Então é 180 graus. E cosseno de 180 graus, cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Não foi dado. Nós temos que saber.
tá? Então, muito cuidado aí nessa questão, que é uma pegadinha, tá? Essa vem lá, cosseno de 37, você pum, bota aqui, já errou. Olha só, nós sabemos que a força de atrito, FET, é o que? O coeficiente de atrito vezes a normal. Todo mundo lembra disso aqui. Se não lembrou, vê as questões, vê os exercícios anteriores, tá? E eu sei que a força normal é o que? É a força peso menos a componente F de Y, certo? Essa força normal aqui é o que? É o peso menos a componente F de Y. Essa é a normal, certo? E nós temos também que a força, a componente Fy é quem? É força vezes seno de 37. Aqui é onde está, onde você vai utilizar o seno de 37 e não o cosseno. Foi dado cosseno e seno. Cuidado aí. Nós iremos utilizar o que? Se é f de y, a componente f de y, nós utilizamos o seno. Continuando aqui. Todo mundo lembra que o peso é o que? Massa vezes gravidade. Também ninguém pode esquecer isso aqui. Pronto. E o que foi dado também? A força é 250 newtons, tá? Foi dado força 250 newtons. A massa. Cuidado aqui, ó. A massa 100 quilogramas. 100 quilogramas. Certo? Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Seno de 37 graus, que eu vou utilizar 0,60, tá lá. Não vou utilizar o cosseno, tá, pessoal? Nessa questão. Então vamos lá. Do jeito que está aqui, pessoal, nós podemos encontrar o trabalho da força de atrito. É o que? A força de atrito é contrária ao deslocamento. Então você olha esse ângulo aqui. Este ângulo é o que você vai se basear. 180 graus. Cosseno de 180 vezes a distância, esse deslocamento, vezes a força de atrito. Só que a força de atrito não é o μ vezes a normal, então eu vou reescrever isso aqui, ó. Dessa maneira, força de atrito, trabalho da força de atrito é quem? Força de atrito, coeficiente de atrito, vezes normal. Lembrando que o coeficiente de atrito foi dado também, que é 0,5. Coeficiente de atrito 0,5. Então nós temos a distância de vezes cosseno de 180. Cosseno de 180 graus. Só que eu posso reescrever essa força normal aqui como sendo força peso menos a componente y. Então vou reescrever, pessoal. Não estou substituindo nada ainda. Força de atrito é quem? Coeficiente de atrito vezes a normal, que é a mesma coisa que eu escrevi. Vou colocar entre parênteses aqui, ó. Peso menos Fy, que é a componente y, vezes distância, vezes cosseno de 180 graus. Mais, uma vez eu vou substituir peso, que é quem? Massa vezes gravidade, tá? Coeficiente, trabalho da força de atrito é quem? Coeficiente de atrito vezes peso é quem? Massa vezes gravidade. Vou colocar aqui a massa vezes a gravidade, menos esse componente y vezes distância vezes cosseno de 180 graus. Eu só estou substituindo aqui pelas equações que nos foram dadas aqui, nos foram dadas anteriormente a esta aula. Nós já sabemos disso aqui tudo. Então, continuando aqui, ó, eu posso também substituir essa componente y como sendo força vezes seno de 37 graus. Vou substituir. Fica trabalho da força de atrito, FET, igual coeficiente de atrito vezes massa vezes a gravidade menos força
vezes 137 graus, fecha parênteses, vezes distância, vezes cosseno de 180 graus. Agora, finalmente, nós iremos substituir todos os valores. Por quê? Nós temos coeficiente de atrito, está aqui, ó. Nós temos a massa, que foi dada 100, gravidade 10, essa força aqui, ó, 250, 137 está aqui, distância, foi dada lá no início, ó. Ele moveu 10 metros, ó, D vale 10, certo? E cosseno de 180, foi dado aqui, menos 1. Não foi dado, nós temos que saber essa tabelinha aqui, tá, pessoal? Relembrando, ciclo trigonométrico, relembrando, tá? Quem não lembra, eu vou fazer aqui um esboço aqui para você relembrar. Olha só. Aqui, seno de 0 vale 1. Cosseno de 0 vale 1. Cosseno de 90 vale 0. E cosseno de 180, ó, menos 1. Tá? Menos 1. Então, cosseno de 180. O cosseno de 180. Olha aqui, ó. Cosseno de 180 graus é igual a 1. Então, cosseno de 180 é igual a 1, menos 1. Negativo. Então, ficaremos com trabalho da força de atrito, substituindo todos os termos que nós temos agora. Agora ficou fácil. Coeficiente de atrito 0,5 vezes a massa foi dado 100, tá aqui, ó, 100 vezes gravidade 10 menos essa força aqui, ó, 250 N, essa força que está sendo aplicada aqui, ó, o homem está lá, ó, puxando a corda. Continuando, vezes 137 foi dado 0,60, coloco só 0,6, tá? Para não atrapalhar, entre parênteses, para não se atrapalhar, tá, pessoal? Vezes distância, esse deslocamento aqui foi 10 metros, aqui, ó, 10 metros, 10, e o cosseno de 180 graus, menos 1, pronto. Olha só como ficou legal o cálculo. 250, você faz aqui, ó, 250 vezes 0,6, 100 vezes 10, vai ficar mais fácil o cálculo, pessoal. Não erra agora, hein? Tem que fazer na calma para não errar. Então, o trabalho fica 0,5, deixa ele lá, 10 vezes 100 dá 1000, menos 250 vezes 0,6, 250 vezes 0,6, 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 5 dá 30, vai 3, 6 vezes 10 dá 12, mais 3, 14, 15. Então, cuidado na casa decimal, uma casa decimal, uma casa, né? Então, a vírgula fica aqui, ó. Então, fica 150, fecha parênteses, vezes 10, vezes menos 1, certo? 1000 menos 150 vai ficar 850. Então, trabalho da força de atrito aqui. 0,5. Eu já posso fazer o que? Simplificar aqui, pessoal. Ó, aqui fica, vai ficar 5, né? Vai ficar 5. Então, fica 5 vezes 850. 5 vezes 850 dá quanto? 850 vezes 5, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 5 dá 25, vai 2, 5 vezes 8 dá 40, mais 2, 42, então fica, e tem o menos 1 aqui, ó, não mexi com o menos 1 ainda, deixa ele lá. Então, trabalho da força de atrito será 4.250 vezes menos 1. Vai ficar negativo, professor. E pode, olha só, pessoal. Trabalho da força de atrito menos 4.250 joules, né? Só que a questão, ele pede módulo. Olha lá, pessoal. Módulo. Então, você faz o quê? Coloca o módulo aqui, ó. Simples.
O módulo é o que, pessoal? Se está negativo, fica positivo. Só isso. Fica 4.250 joules. Letra. Olha lá. Letra E. Letra E de estude. Bons estudos.